dia, meu nome é Matheus, eu tenho 25 anos e eu tenho doença de Wilson e é sobre isso que eu vim aqui falar hoje. Eu decidi criar um canal para falar sobre isso porque eu vejo que não existem canais de pessoas que têm essa doença falando sobre isso, ou pelo menos eu nunca vi. Então eu decidi criar esse canal para falar sobre isso. Ao fundo é possível ouvir a minha mãe ouvindo os lobos dela, é possível também ouvir barulho de carro passando, e tudo isso é porque esse é um vídeo bem amador mesmo e não tem nenhum profissionalismo envolvido no vídeo. É o primeiro vídeo que eu gravo na vida sobre isso. Primeiramente, deixa eu dar uma explicada sobre o que é a doença de Wilson. A doença de Wilson, ela é um distúrbio genético que faz com que o cobre no seu corpo, no nosso corpo, não seja bem digerido, bem processado. E aí o cobre acaba indo para o sangue, e o sangue acaba despejando o cobre em alguns lugares do corpo, como o cérebro e os rins. Algumas pessoas elas têm problemas nos rins por causa disso, outras têm problemas motores por causa disso. Eu sou uma pessoa que tem essa doença e os meus problemas eles são principalmente motores. Por exemplo, quando eu falo, a minha boca ela fica meio desnivelada, meio torta, é porque eu tenho um pouco de paralisia facial e isso acaba influenciando a postura da minha boca. Uma outra sequela que eu tenho é em relação a essa mão aqui, porque eu tenho poucos movimentos nessa mão e ela é meio mais diferente, né? Podemos assim dizer. E essa outra mão aqui, ela treme bastante na hora que eu vou realizar algum movimento fino, como por exemplo, colocar alguma coisa, tipo um parafuso em algum lugar estreito, enfim, algum movimento fino. Essa mão aqui acaba tremendo bastante. E isso, no estágio da doença que eu estou, isso praticamente já pode ser considerado uma sequela e não mais um sintoma. Agora, contando um pouco da história de como eu descobri essa doença, quando eu tinha 9 anos, essa mão aqui ela começou a tremer. E aí a gente foi no médico procurar saber o que era isso. Os médicos sempre deram um diagnóstico de depressão, ansiedade e etc. Eles me passaram muitos remédios para eu tomar, remédios relacionados à depressão, que eu acabei nunca tomando. E aí, certo dia, em 2019, eu fui comemorar o meu aniversário. Eu fui pra uma balada e eu bebi bastante nessa balada. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, eu dormi porque eu estava muito cansado. E aí na hora que eu acordei, eu já acordei diferente. E aí, conforme foi passando os dias, a minha fala foi ficando bem lenta, eu fui ficando com perda de equilíbrio, muitos tremores na mão. E aí a gente procurou um médico. Na época eu não trabalhava, então eu fiquei em casa. Eu estava procurando emprego, só que devido a isso eu acabei parando de procurar emprego. E aí chegou um momento em que eu tive que ser internado devido a uma crise que eu tive. E quando eu fiquei internado, os médicos conseguiram fazer uma investigação melhor da minha doença, conseguiram fazer uma bateria de exames em mim. Eu acho que eu fiquei uns 7 dias internado, ou 8, não sei, eu não lembro quantos dias eu fiquei internado. Eu só sei que eu fiquei internado. E aí nessa internação eles fizeram exames, e aí depois desses exames
eu recebi um pré-diagnóstico de doença de Wilson. E aí eu comecei a tomar os remédios e fui para fisioterapia e melhorei bastante. Eu tenho 25 anos, como eu falei no início do vídeo, eu tenho meu emprego, eu tenho minha religião, eu gosto de cuidar de plantas, enfim, eu vivo uma vida bastante independente, apesar de tudo. E eu sou muito privilegiado por ter essa doença e poder viver uma vida tranquila e sem muitas limitações, porque eu sei que muitas pessoas que têm essa doença não podem viver a vida que eu vivo. Muitas pessoas que têm essa doença não podem viver a vida que eu vivo, então eu me considero muito privilegiado com isso. E basicamente é isso, o primeiro vídeo só contando um pouquinho da minha história, um pouquinho de quem eu sou. Enfim, é isso. Tchau, tchau.